partir. Iniciando nossa gravação, a gente hoje, né, vai analisar a questão do edital, né, do edital aí do TJRS, que está na iminência de sair. Iminência de sair porque a gente tem já a previsão para 1º de setembro, o início das inscrições. O edital, ele já saiu, né? Só que o início das inscrições são dia 1º de setembro. Como é que vai se dar a nossa análise do edital? A gente grava sempre as aulas, e aqui não é diferente, então essa gravação depois a gente disponibiliza lá no grupo, principalmente aí para, né, revisar as questões de datas e os pontos estratégicos do edital que a gente vai levar para o nosso intensivo. Hoje a gente está iniciando aí uma segunda turma, a gente já tem uma turma em andamento, que é aquele grupo que todos foram adicionados lá, a gente já tem uma turma em andamento, que a gente começou aí não faz muito tempo, fazem aí um pouquinho mais de 2 semanas. Tá? Então está em início de estudo, mas eu vou explicar toda a dinâmica do intensivo, e se der tempo ainda, a gente vai falar sobre a última prova. Tá? A gente já está com ela aberta, inclusive, para detalhar. Então, vamos direto para o edital. Deixa eu só pegar aqui. Compartilhar. Então, vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu sei que tem alguns em aula, inclusive, né, mas estão acompanhando. Qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? Para a gente tirar dúvida. Eu, nesse momento aqui, como eu vou ficar com a aba aberta direto no edital, não vou visualizá-los, mas eu sei que vocês estão me vendo. Vamos lá. Então, esse concurso, ele tem previsão aí para 2 cargos específicos. Cargo de analista judiciário e técnico judiciário. Analista judiciário, nível superior, né? E técnico judiciário, nível médio. A gente vai ter aí o quadro de vagas. Ambos os cargos são para cadastro reserva. Então, mas cadastro reserva, professor, quer dizer que a gente não vai ser nomeado. Não, não é isso. Cadastro reserva depende da necessidade de vagas durante o que a gente chama de validade do concurso. Nós temos um concurso que tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E já digo para vocês de antemão que, historicamente, não só os concursos nível judiciário, né, ou concursos nível policial, ou até mesmo administrativos, eles têm, historicamente, a renovação no nosso estado. Então, o concurso, ele tem uma validade de 4 anos. Dentro desses 4 anos, vocês podem ser chamados a qualquer momento. Então, por isso que eu sempre digo, vale muito a pena. Só para vocês terem uma ideia, nesse último concurso, que foi lá em 2017, a gente teve aí, da mesma forma deste edital, somente cadastro reserva. Mas foram chamados dentro da validade do concurso em torno de 3.000 candidatos aprovados. Então, eu sempre ressalto isso muito nas aulas, né? Qual a diferença entre o aprovado e o classificado? O aprovado é aquele que faz o mínimo das questões exigidas para o concurso, para a prova, que também vai analisar na sequência. E o classificado é aquele que está dentro das vagas ofertadas pela banca. Então, nesse caso, nós não temos vagas ofertadas pela banca, tem lá cadastro reserva. Então, serão todos os aprovados, automaticamente eles já ficam nesse cadastro reserva. Numa sequência lógica de chamamento, aí sim, eles chamam das maiores notas até a menor nota, dentro dos alunos aprovados. Então, essa é a grande vantagem, tu não está fora da lista. Todos aqueles que aprovam têm possibilidade de ser chamados. Vou citar um outro exemplo, que é o nosso da PCRS, ou da própria Polícia Militar, né? Nós temos o hábito de chamar, historicamente, os excedentes aos classificados. Exemplo, está para sair um concurso agora com 720 vagas. Ok? Previsão de edital ainda em 2025, chamamento para 2026. 720 vagas. Isso é o número de vagas que nós estamos falando em classificação.
mas historicamente chama além das vagas ofertadas, podendo chegar a 1.000, 1.200, 1.500 pessoas chamadas para a academia de polícia. Então é isso que eu me refiro. Por mais que tenha cadastro reserva, podem ser chamados em torno aí de centenas de candidatos. Por quê? Porque quando tu faz um concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça, não é para trabalhar só no TJRS. Tu fica à disposição para trabalhar nos tribunais do Estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso que tem a possibilidade do chamamento de centenas, como foi no concurso anterior. Certo? Então, isso para a gente já tirar dúvida aí dos cargos e também da questão do cadastro reserva. Como qualquer concurso, hoje nós temos as questões de cotas, né? A questão do percentual tanto para deficientes físicos quanto para negros, pardos, né? E também a questão aí dos indígenas, tá? Ó, 10% para deficientes, 20% para cotas negros ou pardos, né? E também 3% para indígenas. Aí falamos no item 1.2 ali, ó, da validade do concurso. 2 anos podendo ser prorrogado aí por mais 2 anos. Banca FGV, fiquem tranquilos, na sequência a gente vai falar como vai se dar o intensivo. Banca FGV é uma banca que ela é especialista em concurso na área jurídica. Então, por exemplo, para quem é da área do direito, assim como eu já estou acostumado, ela é a mesma banca que formaliza aí a prova da OAB. Então, ela é uma banca especializada na área jurídica. Ah, mas ela também presta outros concursos. Sim, mas é uma banca muito forte na área do direito. Então, a gente vai analisar, e eu já baixei muitas provas anteriores, de concursos anteriores, mas concursos atuais. A gente vai analisar hoje, se der tempo, a última prova do TJ. Se não der tempo, depois eu vou deixar lá no grupo lá uma análise de forma objetiva sobre a prova também. Mas eu baixei questões similares ao cargo que a gente vai ver do técnico judiciário de outros estados. Então, a regra geral, o pensamento da banca é o mesmo. Então, claro que os temas específicos do nosso tribunal são específicos, a gente não tem como analisar. Mas a forma que a banca aplica as questões, isso que é o principal, isso é extremamente importante antes de a gente fazer uma prova para concurso. A gente tem que saber como a banca pensa, a gente tem que saber como ela formaliza as questões do teu concurso. E a gente vai analisar durante o intensivo, porque o intensivo, diferente do curso regular, eu já dou uma prévia aqui, né? O curso intensivo é 3 meses, 4 meses no máximo. Nesse caso específico, 3 meses, porque a nossa prova já é em novembro, já é dia 30 de novembro. Então, esse é o plano intensivo. Se vocês me perguntarem, tá, dá tempo para se preparar? Eu vou dizer, depende. Depende do teu grau de estudo, do teu grau de envolvimento. Se tu já vem numa tocada de concurso estudando há bastante tempo e tu só tem que lapidar os teus estudos, a probabilidade é quase que 100%. Mas agora não, estou começando do zero, professor. Eu tenho chance de ser aprovado? Eu não estou aqui para enganar ninguém, pessoal. A gente tenta fazer o máximo, mas a gente não faz milagre. Para quem está iniciando do zero, a probabilidade de aprovação é óbvio que é mínima, porque é muita coisa para estudar em 3 meses. E o curso intensivo, como eu sempre ressalto, é questões, é resolução de questão, é simulado. A gente não vai como no curso regular, que é o outro grupo que nós temos aí, das áreas das carreiras policiais, que é um curso regular onde tu vai ter uma aula, né? No curso intensivo, tu também vai ter uma aula, mas é uma aula de correção de questões. A gente chama de metodologia reversa do estudo. Então, a gente analisa os temas propostos pela banca diretamente nas questões. Então, eu separei um compilado de questões de todas as matérias. Nós teremos aulas de legislação, toda a parte do direito comigo, semanalmente, e dentro da plataforma, todos os demais conteúdos. Uma outra dúvida que surgiu. Ah, professor, mas tá dizendo lá carreiras policiais, né, em algumas aulas específicas, porque são temas em comum.
Então, o grande grosso da nossa plataforma, de conteúdo, digamos assim, é das carreiras policiais. Então, eu acabo aproveitando muito material também na carreira jurídica, mas porque é o mesmo ponto do edital, é o mesmo tema lá do edital. Só que quando tiver as disciplinas específicas, aí serão aulas específicas do Poder Judiciário, tá? Então, só para a gente entender a diferença entre o intensivo e a diferença entre o plano regular, que a gente chama mais de plano anual, né? Onde 90% dos nossos alunos fazem parte hoje. Então, a gente não faz milagre, a gente não tem como garantir a aprovação. Eu já tive essa situação, né, de, tu me garante que eu vou passar? É óbvio que eu não tenho como garantir a aprovação. Mas eu vou fazer o máximo com que tiver ao meu alcance para te ajudar nesse caminho. Então, mas vai também do aluno esse esforço. Não adianta eu ficar toda semana, como muitas vezes eu faço, chamando os alunos ali, e aí, como é que tá? Pode me chamar se tiver alguma dúvida, vamos lá, vamos estudar, o que achou da aula passada? Toda semana eu vou ficar ali, né, literalmente puxando vocês. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês, não existe milagre, pessoal. O aluno tem que se dedicar, eu digo que é 70-30. 70% é o esforço do aluno, 30% é o caminho guiado aí pelo mentor, pelo professor, tá bem? Então, de forma inicial aí, quanto à banca, né, a FGV. Como já falamos, então, concurso com inscrições 1º de setembro. Aqui nós temos, né, a descrição dos cargos. Se vocês observarem, tanto analista quanto posterior, o técnico, nível superior, analista, nível médio, o técnico. Tá? Nós estamos falando em cadastro reserva. Tá? Outro ponto importante, pessoal, isso aqui é o vencimento básico. Eu vou receber isso aqui então, professor, 4.843? Não, porque existem ainda, né, as questões aí envolvendo o auxílio alimentação, auxílio transporte, todos os auxílios aí que o Poder Judiciário fornece. Então isso aqui é o básico, tá? Esse não é o salário final de vocês. É o vencimento básico aí da atribuição. Carga horária 40 horas semanais, cadastro reserva para ambos os cargos. Vamos adiante. Às 16 horas do dia 1º de setembro, iniciam-se as inscrições, então já coloca lá na agenda lá, do dia 1º ao dia 26 de setembro de 2025. Então, vocês têm aí 26 dias, né, para se inscreverem. Não podem perder esse prazo. Outra dúvida que o pessoal tem também. Professor, eu me inscrevi, mas não paguei ainda. Quer dizer que eu já estou inscrito? Não. A inscrição ela só tem sua validade após o pagamento da taxa de inscrição. Enquanto eu não pago a taxa de inscrição, eu não estou inscrito no concurso. Mas eu já tenho login e senha lá, eu consigo acessar as informações, mas só terá validade após o pagamento da taxa de inscrição. Tá? Daqui a pouco a gente já vai chegar nos valores aqui também. Vamos adiante. Eu gosto de fazer essa análise completa do edital dos principais pontos, porque assim a gente tira todas as dúvidas. E, de novo, fiquem à vontade para perguntar. Questão da isenção, quem comprovar a questão aí, né, da capital familiar de até 1,5 salário mínimo, se eu tiver essa comprovação, eu consigo isentar a inscrição. Só baixar o formulário aqui, preencher o formulário e, posterior, também mandar os comprovantes, tá? Que tem essa possibilidade de isenção da inscrição. Além das questões envolvendo as cotas, tá? Que também é outra probabilidade. Eu quero me inscrever diante de uma cota? Não tem problema. Baixo o formulário, mando os comprovantes que tem que mandar e concorro a uma vaga em cota. Porque como é cadastro reserva mesmo, então há uma probabilidade maior aí também de aprovação. Tá? Tanto deficiente, pretos e pardos, e também a questão indígena. E hoje, pessoal, a questão
do concurso, o concurso que não vem prevendo essas questões de cotas aqui, o concurso automaticamente ele é suspenso até a retificação do edital. Tá? Temos vários exemplos aí. Ainda quanto às cotas, vamos adiante. Eu postei lá no grupo, né, de forma resumida. Tá? Das provas, ó, como mencionado já. Analista do Poder Judiciário, 23 de novembro de 2025. Técnico do Poder Judiciário, dia 30 de novembro de 2025, das 13 às 17 horas, período da tarde. Locais de prova com antecedência no próprio site. Número de questões. A gente vai analisar a prova na sequência. Mas eu já tenho aqui, ó, 80 pontos. 80 pontos máximo na prova objetiva. Tá? E aqui vem o número de questões. Primeiro cargo, analista do Poder Judiciário. Segundo cargo, técnico do Poder Judiciário. Aqui, ó. Então, ó, 80 questões, 80 pontos, sendo 28 pontos aí de língua portuguesa, ou 28 questões. Raciocínio lógico, 24 questões. Olha a quantidade de raciocínio lógico. Então, a gente vai ter que dar uma intensificada em raciocínio lógico. A plataforma de estudos está recheada de vídeos, tanto de português quanto de raciocínio lógico. Tá? A gente tem aí, e eu gosto muito dessa forma de estudar, de vídeos curtos, onde eu tenho lá análise de um ponto do edital lá em 8 minutos, em 10 minutos, para não gerar o staff mental que a gente chama lá, e vocês podem pegar algumas dicas, algumas sacadas aí, de forma curta, de forma simples e objetiva, tanto em língua portuguesa quanto em raciocínio lógico. Tá? Legislação, 16 questões, tá? E noções de análise de dados e IA. Olha que interessante, mudou a terminologia, mais conhecida como informática. Tá? Agora é analista de inteligência artificial. Essa é a nova terminologia para a disciplina de informática. Então, fiquem tranquilos, porque eu já analisei o conteúdo, e o conteúdo basicamente é o mesmo, inclusive do edital anterior, onde é basicamente aí todos os conceitos de informática. Mas hoje vem com... Bom, professor, fale. me permite aí agora, como eu fiz essa prova no fim de semana aí, garanto assim, ó, 60%, 70% da prova de informática foi IA. É, isso aí. Hoje está vindo muita coisa de IA, porque é a nova tendência, né? E vou dizer mais, pessoal. O Tribunal de Justiça, não só os tribunais, como todos os tribunais, cada vez mais aprovado agora, no início do ano, o uso da IA dentro dos tribunais. Então, hoje tem toda uma questão de metodologia na aplicação da inteligência artificial dentro dos tribunais. E não é algo que ainda vai ser analisado, não. Já foi aprovado pelo STF. Já foi votado em plenário. E hoje há uma estrutura toda sendo montada para todos os tribunais utilizarem de inteligência artificial. Como vocês irão trabalhar aí? Diferente do analista, né? O analista, ele trabalha diretamente com o juiz na questão das sentenças, na formulação dos quesitos, ele analisa diretamente com o magistrado. Já na área administrativa, vocês vão se deparar com todos os procedimentos do fórum em questão. Todos os procedimentos que envolvem até a chegada no magistrado. O analista direto com o magistrado, vocês são o pré-magistrado. Então, toda a questão administrativa está relacionada ao técnico judiciário. Então, é claro que também irão trabalhar com inteligência artificial. Então, por isso a relevância e a importância hoje da nova nomenclatura envolvendo a informática. Noções de análise de dados e inteligência artificial. Tendo aí um total de 80 questões. Aí nós temos aqui, ó, que começa as estratégias do concurso. Né? Ó, aqui tem 10.19.1.
Para os cargos de analista do Poder Judiciário, né, são, no mínimo, 48 questões, no mínimo 48, tem que acertar das 80, né? Cargo de técnico judiciário da mesma forma. Ó, nós temos aí, ó, no mínimo 17 de língua portuguesa, no mínimo 17 de língua portuguesa, no mínimo 14 de raciocínio lógico, no mínimo 10 de legislação, no mínimo 7 de noções de análise de dados IA. Então, a gente tem acima dos 50%, né, para todas as disciplinas. 17 em português, 14 em raciocínio lógico, 10 e 16 de legislação, 7 de 12 aí de também informática, né, ou análise de dados IA. Então, como a gente sempre fala, na média dos concursos é 50% mais um. Então, é 50% das questões mais uma questão. Então, tanto na língua portuguesa quanto nas demais, aí tu tem os 50% mais um. Isso, pessoal, é para termos de classificação, para não ser eliminado do concurso. Quem não fizer, no mínimo, 48 questões ou pontos do total, 48, e ainda dividindo por disciplinas, está fora. Tá, mas professor, e eu tenho essas questões, essas perguntas sempre, né, depois da prova. Tá, professor, mas eu fiz 20 de português, só que eu fiz 13 de raciocínio lógico. Tô fora, então? Porque ele tá falando o mínimo. Mínimo 14, mínimo 17, mínimo 10, mínimo 7. Ah, mas eu fiz 20 de português, eu fiz as 16 de raciocínio lógico, eu fiz 14 de legislação e fiz 6 de informática ou IA. Estou aprovado, porque eu fiz 50, eu fiz 60 e poucas questões, então estou aprovado. Eu tenho um mínimo de 7 em análise de dados IA. E se eu não fizer o 7, eu estou fora. Entende? Não adianta fazer muito nas outras e ficar para trás em uma das disciplinas. Então, tu tem que ter um estudo contínuo. Claro que tu tem que dar ênfase, e a gente está falando de intensivo, a gente não está falando de curso regular, agora tu tem que dar ênfase porque tu tem mais dificuldade. Se eu tenho mais dificuldade em informática, eu vou dar ênfase para informática. Também, não vou ficar estudando só informática. Mas eu tenho que dedicar, lá na resposta do formulário lá da plataforma, eu disse que eu tenho a possibilidade de estudar 2 horas por dia. Então, eu vou ter que me superar em estudar mais tempo para uma disciplina e menos tempo para outra, porque eu não tenho tempo para analisar todo o edital. Lá dentro da plataforma eu tenho as aulas. Fora da plataforma, nas nossas aulas semanais, eu vou ter resolução de questões. Porque, de novo, esse é o curso intensivo. É tiro curto, é um sprint final. São 3 meses até a prova. Então, a gente vai tentar analisar e fazer questões o máximo possível de todo o conteúdo. Sem falar dos simulados, tá? A gente vai ter, no mínimo, 3 simulados aí, 1 por mês de toda a matéria. Simulados relacionados à área judiciária. Tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Não adianta eu fazer máximo e não fazer mínimo. Não adianta eu priorizar o que eu tenho mais afinidade. Ah, professor, eu sou expert em raciocínio lógico, então eu vou tentar gabaritar. Beleza, mas eu não posso deixar as demais de lado. Não adianta eu ser o melhor em raciocínio lógico e o pior em legislação, por exemplo. E aí não fazer mínimo, porque eu estou fora do concurso. Tá, e eu consegui, aí vem a grande questão também. Eu consegui fazer o mínimo de todas as matérias. Será que eu estou dentro? De novo, a gente tem 4 anos para ser chamado. Pessoal, durante 4 anos muita coisa acontece, inclusive com vocês. Se Deus quiser, tu não vai nem precisar esperar. Daqui a pouco tu passa num outro concurso. E aí tu não tem que aguardar esses 4 anos. Mas eu posso estar lá num outro concurso, que seja para a prefeitura, que seja para a polícia, que seja para outra área judiciária, e daqui a pouco ser chamado no TJRS. Por quê? Porque é uma lógica, conforme o tempo vai passando e as pessoas cada vez vão
se qualificando mais, se aprimorando mais no universo dos concursos, elas vão obtendo aprovação. E daqui a pouco, aquele cargo que era o técnico judiciário, que era um cargo que eu estava iniciando os estudos, que não era uma prioridade para mim, eu acabei passando no outro concurso, eu abro mão do técnico, aí chamam o técnico pela ordem de classificação, e eu estou muito para trás. Mas aí eles chamam aquele que está mais para frente, mas já está num outro concurso. Então, tu vai passando a fila, tu vai subindo até poder ser chamado aí dentro dos 4 anos. Então, por isso que é vantagem. As pessoas me perguntam, né? Sempre me perguntam. Tá, mas o senhor acha que é vantagem fazer cadastro reserva? É vantagem sempre. De novo. Porque tu pratica, porque o concurso não é só estudo, concurso também é questão psicológica, onde eu tenho que... A gente estava falando há poucos minutos atrás, antes da aula, né, com o professor Marcos. É a questão de me adaptar ao meio, me adaptar ao sistema, onde eu tenho o fator emocional também, onde eu tenho uma carga muito forte em fazer uma prova onde, se eu quero muito aquele cargo, eu já tenho um grau de ansiedade ali. Então, quanto mais eu pratico, mais tranquilo se torna aquele exercício. Mas agora, se eu não pratico, se eu não tenho a firmeza, a certeza do meu potencial, do que eu irei fazer, é óbvio que eu vou ter dúvida e eu vou sem confiança para a prova. Isso é muito comum. Então, por isso que a gente tem que praticar bastante. Tá? Vamos adiante. Tempo de prova, 1h30, 1h30 minutos para fazer 80 questões. Tá, pessoal? Ah, mas é muito tempo. Pessoal, 1h30 voa. Concurso nível federal, aí, bancas como Sebraspé, como CESP, antiga CESP, UNB, concursos aí, cargos federais, a gente está falando em 3 horas de prova, 4 horas de prova. Tá, prof, mas daí são 120 questões, 150 questões. Ok, aqui são 80 e é 1h30. Baixa aí pela metade a carga horária. Então, a gente também tem que praticar bastante para regular essa questão do tempo aí, certo? Portões, fale. Pouco, hein? Oi? Poucas horas. 1h30 voa. 1h30 voa. Exato. E tu tem que pensar que tu vai precisar de, no mínimo, 5 minutos. Eu tenho uma margem de segurança de 10 minutos para o cartão de resposta. Então é 1h20. Se eu for analisar, é 1h20 de prova. E, pessoal, 1h20, quando tu baixa a cabeça, quando tu levanta, já passou 30 minutos. Tu baixa de novo, quando vê, foi, opa, 1 hora. Daqui a pouco já tem que ir para o caderno de resposta, eu estou no meio da prova. Então, tem que praticar. Praticar para isso não acontecer. Tem uma noção de diferença, eu levei 3 horas, 2h30, 3 horas para fazer 60 questões. Isso aí. Dependendo da complexidade da prova, tu fica para trás e tu passa vergonha. Chega no final, pô, mas está terminando o tempo, eu tô na metade da prova ainda. Por isso que a gente tem que praticar, tá? E esse é um dos principais objetivos aí do intensivo. Vamos adiante. Prova objetiva, classificação. Aqui tu tem um critério de desempate, tá? São as questões aí que também, por mais que eu não dê muita relevância, pessoal, no momento de chamamento eu quero saber tudo. E essa questão do critério de desempate é uma delas que sempre entra em vigor num momento de chamamento. Tá, mas eu tirei a mesma nota do candidato B. Ah, mas eu sou mais velho que ele, então eu tenho a prioridade sobre ele, porque a questão da idade, a questão dos módulos de conhecimento, a nota maior em português, a nota maior em legislação, ok? Então, isso para analista, depois para técnico. Tá? Recurso também, fase de recurso, análise das questões, a gente analisa a prova logo após o término dela, e aí eu peço para os alunos, para alguém sempre mandar e, se possível, tirar foto da prova e nos mandar ali no grupo ali, para a gente poder fazer a correção o mais rápido possível. E a gente também acompanha, né, os cursinhos preparatórios, que também mantém aí a questão das divulgações do pré-gabarito, né, um gabarito preliminar,
que o gabarito sai 24 horas posterior à prova, né? Adiante. Disposições finais. Ok. Aqui o principal do edital analisamos. Agora, vamos... Aqui, posterior, tem a questão das datas, né? Os prazos, prazo de recurso, cronograma envolvendo as provas. Depois entra-se nas disciplinas, que aí eu entro no nosso plano de mentoria. Vamos lá que eu vou demonstrar agora aqui para nós a questão aí do nosso intensivo. Deixa eu mostrar um próximo slide. Aqui. Ó, conforme já disponível lá, né, tá, para quem não visualizou ainda, está fixado no grupo esse cronograma de estudo. Então, aqui está definido todas as matérias do nosso edital. Já está atualizado. O que a gente irá trabalhar, o que a gente irá praticar. Toda a questão da legislação, direito constitucional, direito administrativo, separado por módulos, separado por questões éticas do serviço público, extremamente importante, a organização e o funcionamento do Tribunal de Justiça já está lá dentro da plataforma, o conteúdo didático em PDF já está lá dentro, tanto as leis quanto o regimento interno, está tudo já separado, dentro da metodologia dividida lá pela nossa IA, da plataforma de estudo, tá? Então, a gente vai ter simulado sobre isso aqui também, sobre esse regimento interno, a gente vai ter uma aula específica, questões de noções de direitos humanos, acessibilidade e inclusão, eu tenho muito conteúdo sobre isso, tá? Lei de deficiência, igualdade racial, política nacional de direitos humanos, a gente vai trabalhar todas as questões em aula. Questão de língua portuguesa, tá? Aí vem a noção de análise de dados de inteligência artificial, que é a nossa famosa informática. Aí tu tem tanto a questão tradicional quanto as questões hoje envolvendo a IA, como mencionado. Então tá tudo já separado, tudo já definido, pessoal, conforme o nosso plano de estudo. E essa definição, essa separação, eu já introduzi, já coloquei lá dentro da plataforma de estudos. Então, por falta de material, não vai ser. Para quem está chegando agora, eu sei que ainda tem um pouco de dificuldade, né, nos acessos ali na plataforma. Então, eu sempre menciono, qualquer dúvida, mandem. Qualquer dúvida, perguntem. Mandem áudio, mandem vídeo. Eu costumo mandar e gravar os videozinhos curtos de acesso à plataforma. Ah, professor, como é que eu chego no material tal? Como é que eu chego no simulado? Como é que eu chego nas questões? Como é que eu chego no vídeo? Eu mando os videozinhos curtos ali, gravados, para a pessoa, né, não se perder, para o candidato, para o aluno não se perder lá. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a última prova. Deixa eu pegar aqui. Esse é o objetivo da análise do edital, de forma extremamente objetiva, tá? Para a gente não perder tempo. Técnico judiciário. E não é o gabarito, e aqui também não. Deixa eu abrir uma outra aba, só um pouquinho. Vou abrir uma aba aqui com a prova. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Deixa eu ver se eu já baixei a prova. Gabarito aqui. Técnico judiciário. Só para a gente ter uma noção, né, de como a banca apresenta esse concurso, de como ela traz as questões. Tá? Ó. Língua portuguesa, matemática, legislação e microinformática. Já vem detalhado. Tá? Concurso, o último concurso em 2017.
para o cargo de técnico judiciário, nível médio, final de semana. A banca foi a FAURGS, né, à época. Hoje a banca FGV. Vamos posterior, como mencionado, a gente vai fazer simulados aí da banca FGV. A gente vai praticar com base na banca FGV. Aqui é só uma análise da distribuição das questões aí do último concurso, que foi lá em 2017. Tá, professor, mas já que ninguém vai perguntar, eu vou já, né, trazer aí alguns pontos. Tá, mas 2017 faz mais de 4 anos, então nesse meio tempo não foi chamado ninguém. Exato, a validade do concurso é 4. Só que lembrando que a gente teve uma pandemia aí nesse meio, né? E no meio da pandemia tudo ficou suspenso. Mas por quê? Porque prorrogou um ano. Então, a validade dos concursos que de 4 anos que se deram no meio da pandemia, eles ganharam um ano extra, 5 anos, em função da pandemia. Então, nesse período de 5 anos, foram chamados em torno de 3 mil aprovados. E agora, a tendência novamente é essa. Tá? Ó, aqui nós tínhamos 70 questões. E olha o tempo de prova. 4 horas. 4 horas de prova. Então, mais tempo e menos questões. Lá nós teremos 80 questões em 1h30. Ok? Então, isso tem que ser analisado, tem que ser levado em conta. Português. Questões clássicas. Separação de sílaba, acentuação, crase, né? Marque verdadeiro ou falso. Quanto aos parênteses, ó. Lembrando que a gente está falando hoje da nova ortografia, né? Antiga já não se fala mais nisso porque já se passou o prazo, o período. Então, uma questão e um ponto que a gente também sempre traz aí das bancas, principalmente, são a forma de apresentação das questões. Que nem a FAURGS aqui, ó, ela apresentava um texto e com base nesse texto, 5 questões. Com base no mesmo texto. Dependendo do concurso, principalmente concursos de nível superior, tu tem parágrafos por questão. Eu tenho lá 2, 3 parágrafos, uma questão. 2, 3 parágrafos, uma questão. Isso é extremamente desgastante para o candidato, porque não é com base num texto somente para realizar 5 questões. Eu tenho trechos de textos para analisar uma questão, trechos de um texto para analisar outra questão. E aí, tu coloca em 20 questões de português isso. A gente está falando em 20 mini textos a serem analisados. Então, é uma carga mental bem maior, né? Aqui não, aqui a gente está falando em textos aí por média de 5. Ó, aqui nesse caso aqui já foram 7, 8 questões por texto. Né? Aí tem um novo texto, mais uma quantidade de questões. Essa análise é importante a gente fazer porque também é uma técnica, uma estratégia aí para entrar para as provas. E isso a gente vai analisar depois lá nos simulados e vai realizar quanto à FGV. Tá? Vocês vão ver o estilo da banca. Tá? Aí das questões 17 a 22, outro texto. Né? Não. Tem a questão 22. Com base num texto único. 23, aí vem mais questões, ó, da 25 e 26, agora com trechos de um texto para 2 questões, uso dos porquês, né? Aí entra já nas questões aí de raciocínio lógico, matemático, aqui questões de atualidades também, ó. A questão 26 finalizou o português. Aí entra depois no próximo bloco de questões, que aqui é raciocínio lógico, no caso, né?
muita gente tem receio quanto ao raciocínio lógico, matemático. Pessoal, é porque muitas vezes a gente está desacostumado a estudar, desacostumado a praticar. Mas quando a gente começa a assistir aqueles vídeos curtos lá de dicas e pequenos exercícios, né, de forma bem objetiva, a gente começa a ver que não é tão difícil assim. Que a matemática pura mesmo, né? Ensino lógico, também, questão das figuras, ó, as questões geométricas, geometria, né? As figuras, análise de raciocínio lógico mesmo. Aqui já entra as questões de direito, né, relacionadas aí ao cargo, tá? As questões de legislação. Que a gente traz aí a questão do Código Civil, ó, questão de direito civil, direito civil, direito civil, direito administrativo, questão do funcionário público, crimes contra a administração pública, Código Penal, direito penal, questões de direito processual. Vejam que é uma mescla, né? Não tem um bloco de questões sobre um tema e outro depois. Constituição Federal, artigo 37 clássico, que vai trazer a questão aí do funcionalismo público e principalmente os princípios envolvendo a administração pública, artigo 62, também traz as questões aí de nacionalidade, medidas provisórias, né? Instrução criminal dos juizados, Sistema Tributário Nacional, 53, aqui, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente também vai analisar, temos inclusive questões, e eu já tenho aula gravada sobre, então eu vou disponibilizar a aula e depois a gente vai direto para as questões. Vocês vão analisar a aula já para explicar melhor como se dá nosso intensivo, né? A gente tem aulas semanais, então a gente sempre manda o caderno de questões com uma semana de antecedência. Então, por exemplo, a nossa aula será na semana que vem. Exemplo, semana que vem. Então, ao término da aula de hoje, vocês já recebem as tarefas para a semana que vem. Eu mando tanto as questões quanto as videoaulas com aquele tema que a gente vai analisar em aula. Então, vocês vão ter o tempo para assistir a aula, que é em média 1 hora, o tempo da aula e mais as questões para serem feitas. E na nossa aula de correção, é só correção. É correção comentada. Eu explico quais as questões que mais caem, como elas caem, porque vocês já analisaram previamente. Já fizeram as questões. E eu sempre ressalto, não adianta chegar na aula sem ter feito as questões. Porque aí eu vou chegar perdido. Ah, mas eu não tive tempo para fazer, professor. Por isso que eu dou uma semana de antecedência. Então, quando a gente trabalha com agendamento, aí, se o aluno, principalmente no curso regular, ele não fez as questões, a gente nem agenda, a gente espera ele fazer para depois agendar, porque eu preciso que vocês tenham a dificuldade, não adianta chegar só na aula lá e pegar o bizu do professor. É importante também? É, mas vocês não tiveram a dificuldade do erro e acerto. Ah, errei porque olha, o termo aquele ali que eu passei não vi. Então é isso. Por isso que é importante fazer as questões. Tá? Aí toda a parte aí do regime jurídico dos servidores públicos, que a gente também vai fazer simulado, a gente vai fazer e refazer essa prova, tá? Questões de informática, aí finaliza, né, a nossa prova do TJ-RS. Todas as questões aí envolvendo a informática. Certo, pessoal? Diante disso, a gente finaliza a nossa análise do edital aí do Tribunal de Justiça, do nosso RS. Eu abro aí os últimos 5 minutinhos aí para perguntas, para alguma dúvida que vocês queiram tirar.
logo na sequência a gente já está entrando em outra aula. Fala. Se tiverem alguma dúvida. Por isso eu vou abrir aqui. Vou manter a... Professor, ali na parte que fala da isenção ali da taxa, é a renda per capita, né? Ou não? Isso, renda per capita, exato. Até 1,5 salários mínimos. Uhum. Quando tu clica no link ali, quando, né, estiver disponível, porque as inscrições só a partir do dia 1º, clicando no link ali, ele já vai abrir o formulário. Aí ele explica direitinho. Tá? Tá bom. Vale a pena. Para quem tem essa possibilidade, aí acaba valendo a pena. Sim. Mais alguma questão, galera? Não? Tranquilo? Então, posterior eu disponibilizo lá no grupo, tá? Então, fiquem à vontade depois para rever, para quem ficou com alguma dúvida. E, novamente, qualquer coisa podem chamar, assim que abrir as inscrições lá. Professor, não estou conseguindo fazer as inscrições. Chama, quem te auxilia. Essa ideia aí envolvendo, né, a nossa mentoria. Tá bem? Professor, uma dúvida. Fale. Tem muita, de repente seja uma pergunta meio idiota, mas tem muita diferença da prova do superior pro médio? Tem bastante, Jonathan. Porque no nível superior são bem mais matérias. Tem bem mais conteúdo, digamos assim. É só naquela análise preliminar. Aquela análise preliminar que a gente fez ali pela quantidade de questões e legislação é em peso direito. Então, o que tu viu ali em técnico, que tu tem bem menos, no analista é direito puro. Direito civil, direito tributário, direito penal, direito processual, civil e penal, isso tudo no analista judiciário. Porque, de novo, ele vai trabalhar direto com o magistrado nas decisões judiciais e todo o trâmite que envolve os processos. Então, ele tem que ser especialista em direito. Tá? Show de bola. A senhora estava pensando, em vez de fazer o técnico, e fazer o médico. Eu digo, pela estatística, chamam mais o nível médio do que o nível superior. Chamamento, né, do cadastro reserva aí, que nem foram chamados em torno de 3 mil no último concurso. E no analista judiciário não chegou a 500 do último concurso. Ah, tá. Então tá bom. Eu acho que ela vai fazer o médio também. Tá? Então, uma ótima noite a todos. Nos vemos na sequência aí. E aí, na sequência, eu já começo a compartilhar aí a matéria da nossa próxima aula. Certo? Um grande abraço. Um abraço. Valeu. Tchau.